Boa noite, graça e paz. Vamos dar início aí, né, mais uma terça-feira, mais um estudo bíblico, conhecer um pouco mais do nosso Deus, né? Que bom que a gente está aqui nessa noite, obrigado. Que bom que você está aqui nessa noite também, e o Senhor possa falar aos nossos corações, que a gente saia daqui transformados, um pouco melhores do que entramos, conhecendo um pouco mais do nosso Deus. Antes de começar o estudo, pedir o nosso irmão, nosso senador aí, como diz o Luiz Felipe, né? Para fazer uma oração por nós, orar pela noite, pelo estudo, né? Que a gente possa, de fato, absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Meus irmãos, a Bíblia tem alguns textos, né? Que a gente se depara com eles e fica meio assim, como é que é isso? Como é que isso funciona? Como é que acontece essa determinada ação, atitude? Como é que isso funciona na nossa vida prática, vamos dizer assim, né? E hoje a gente vai estudar, creio eu, mais um desses textos, né? E a gente se depara com eles na Bíblia, mas que muitas vezes a gente não sabe explicar, né? Quando a gente é perguntado por alguém, ou mesmo para a gente mesmo, né? A gente não consegue é, é, especificar como é que isso acontece, como é que é isso. A gente vai estudar hoje, então, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado que Jesus Cristo falou que não tem perdão. Para esse pecado, não tem perdão. O único pecado que aparece na Bíblia e é imperdoável. E a gente vai tentar, à luz das Escrituras, esclarecer essa noite aqui o que de fato é blasfemar contra o Espírito Santo. Quem é que pode cometer esse pecado? Né? Quem o comete? O santo, um salvo em Cristo Jesus, pode cometer esse pecado ou não? Né? São algumas das respostas que a gente vai elucidar nessa noite aqui. A gente vai trazer à tona essas respostas nessa noite. Bom, primeiro, o significado de blasfêmia, né? O que significa, o que é blasfemar contra alguém? Hum? Quer ver? Abra a Bíblia aí em João capítulo 10, versículo 33. Amém? Quem encontrou aí? Pode ler para a gente, por favor. Então, como Jesus se dizia ser igual a Deus, eles acusavam Jesus de blasfêmia. No Antigo Testamento, né, também, falando do tempo passado, do tempo antigo, a alma que pecava por ignorância, aquela pessoa que cometia algum erro por alguma ignorância, por ignorar a lei, por não conhecer a lei, né, e havia perdão para isso. Né? Fazia-lhe um sacrifício, era feito um sacrifício, era algum bicho tinha que pagar por isso, né, pelo pecado que você cometeu, mas havia perdão. Mas quando esse pecado era deliberado, quando alguém, mesmo conhecedor da lei, conhecedor dos mandamentos, ele, obrigado, planejava e executava algo pecaminoso, para essa pessoa não tinha perdão. Para ele não havia perdão. Em Números capítulo 15, no versículo 30, fala disso, né, de alguém que pecava de maneira deliberada e que por isso ele era apedrejado. Números 15, verso 30. Olha lá, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injuria o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Lembra que a gente falou no começo aqui que blasfêmia e injúria são sinônimos? Então, a pessoa que, sendo natural ou não, que tinha conhecimento da lei, que deliberava, que fazia algo deliberadamente, podia ser do povo de Israel ou de alguém de fora que estava no meio deles ali. Para essa pessoa, não tinha perdão. Ele, então, teria que ser
expulso, morto no meio do povo, né? Isso acontecia ali no Velho Testamento. Mas isso ainda não é o tema do nosso estudo de hoje. É simplesmente um plano de fundo, para a gente estar só dando uma abertura aqui. Mas, para a gente, então, definir o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, acho que, primeiro, a gente precisa desconstruir algumas ideias, talvez equivocadas, que a gente tem do que é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, a gente vai ver, num primeiro momento aqui o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quais são os pecados que a gente comete, ou que vemos alguém cometer, e que a gente pensa ser, então, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não é esse pecado. Billy Graham, um grande homem de Deus, né? A gente conhece, vê falar muito, é sempre citado em pregações. Ele acreditava que a blasfêmia contra o Espírito Santo era a rejeição total e irrevogável de Jesus Cristo. Alguém que passou a vida inteira negando a Jesus. Alguém que passou a vida toda, que ouviu falar de Deus, que pregaram para ele, talvez algum parente, né, que não se converteu, alguém que não rejeitou Jesus e morreu rejeitando Jesus. É óbvio que essa pessoa não vai alcançar a salvação. É claro que não é disso que está falando, mas isso ainda, esse negar a Cristo, esse viver uma vida inteira rejeitando a Jesus, ainda isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo de que Jesus nos fala. Ele rejeitou Jesus, ele passou a vida inteira rejeitando Cristo, morreu rejeitando Jesus, mas ele ainda assim não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Não é disso que se trata a blasfêmia contra o Espírito Santo. Outra coisa que as pessoas pensam ser blasfêmia contra o Espírito Santo, a rejeição. Já que a ideia de negar, até no leito da morte ali, a pessoa de Cristo não é blasfêmia contra o Espírito Santo, então talvez o negar Cristo por determinado período de tempo o seja. Também não. Não é disso que se trata a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos, depois de algum tempo, são convertidos. O próprio apóstolo Paulo, ele rejeitou Jesus durante um tempo. Quando os apóstolos começaram a pregar, lembra da história de Estevão, quando Estevão foi apedrejado e morto? A Bíblia narra a história no comecinho do livro de Atos, que Paulo consentiu com a morte daquele jovem. As roupas dele foram colocadas aos pés de Paulo. Paulo não só rejeitava a Jesus Cristo, como também perseguia aqueles que falavam de Jesus. Atos, capítulo 26, no verso 9, está escrito assim. Isso é Paulo escrevendo, Paulo falando. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, também Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Olha que próprio Paulo se classifica como blasfemo. Ele fala de blasfêmia. Ele blasfemava contra o nome de Cristo. Mas o próprio Jesus, a gente vai ver mais para frente no texto de Marcos, ele fala que pode falar mal do filho, pode falar mal do pai, pode rejeitar o filho, pode rejeitar o pai. O que não se pode é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, essa incredulidade, essa blasfêmia contra o Filho de Deus, também não constitui a blasfêmia contra o Espírito Santo. Negar Jesus também não constitui blasfêmia contra o Espírito Santo. Negar que Cristo é o Filho de Deus. Não, Jesus Cristo é uma mentira. Jesus Cristo foi um profeta. Jesus Cristo foi um homem sábio, mas ele não foi o Filho de Deus. Ele não era Filho de Deus, como alguns judeus afirmam. Que ele era um profeta, que era um homem diferenciado, mas que não era Filho de Deus. Negar a divindade do Espírito Santo. Olha só. Muitas vezes as pessoas até... como é que eu vou dizer? Tem algumas coisas que a gente chama de seitas, né? nem religião, muitas vezes, que negam a trindade ou a pessoa do Espírito Santo. A própria nega Jesus Cristo como Filho de Deus. Um caso muito, muito interessante aí são da Testemunha de Jeová. Eles negam que o Espírito Santo seja uma divindade.
Para eles, o Espírito Santo não existe. Né? Se isso fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo, então nenhum deles também poderia alcançar a salvação. Mas ainda assim, negar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade não é blasfemar contra ele. Não é disso que se trata também a blasfêmia contra o Espírito Santo. Há alguns pecados que cometemos contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos aponta isso. Agora a gente vai ler alguns textos aí. Pode preparar a Bíblia aí, ó. Um pecado que é um pecado contra o Espírito Santo, mas ainda assim não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o fato de nós podermos entristecer o Espírito Santo de Deus. Efésios, capítulo 4, no verso 30. Efésios 4:30. Vai aparecer aqui atrás, o pastor está passando para a gente lá, ó. Se alguém puder ler. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Para entristecer o Espírito Santo, é óbvio que tem que se ter o Espírito Santo, né? Então, esse texto fala para a igreja, para nós, para mim e para você. E temos o Espírito Santo de Deus, que cremos nessa pessoa, nessa promessa de Cristo, que ele foi enviado. A gente pode, sim, entristecer, e o fazemos por diversas vezes. Mas isso não é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. A gente pode, como cristãos também, 1 Tessalonicenses 5,19. Olha lá, não apagueis o Espírito. A gente pode, com os nossos, a nossa carne, a nossa vontade, com o nosso ego, com o nosso desejo, a gente pode apagar o Espírito Santo, pode sufocá-lo a ponto de ficar ali, apagadinho, no cantinho, e a gente continuar vivendo a nossa vida para nós mesmos. Mas ainda assim, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atos, capítulo 7, versículo 51, fala disso, da gente poder resistir a esse Espírito, né, o Espírito Santo de Deus. Não é mentir contra o Espírito Santo também. Olha lá. Pode voltar aí, pastor. Atos. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Esse é o discurso de Pedro, quando foi levado ao Sinédrio, porque eles não queriam que a palavra de Deus fosse pregada. Pedro, então, foi levado diante desses homens e falou com eles dessa forma: vocês estão resistindo ao Espírito Santo de Deus, como seus pais assim também o fizeram. Mentir também ao Espírito Santo. Olha só, Atos, né? Atos capítulo 5, o texto de Ananias e Safira, quando eles venderam um terreno por determinado valor e foram ali, depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos e falou que aquele ali era o valor que tinha vendido. Mas retiveram parte desse valor. E Pedro, quando chamou a atenção de Ananias, ele não falou que estava mentindo para ele. Por que você está mentindo para mim? Por que você está escondendo que vendeu o valor X do terreno? Ele não era seu? Poderia não ter sido vendido. E depois de vendido, o dinheiro também não era seu? Então, para que você trouxe aqui e está mentindo ao Espírito Santo de Deus? E ali, aquele homem foi fulminado. Ele mentiu, mas não mentiu para homens, ele mentiu ao Espírito Santo de Deus. A queda dos salvos também não é. Aliás, a gente crê que os salvos não se perdem. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim que a gente acredita? Não é assim que a gente pensa? Os salvos, se salvo, não perde a salvação, então, logo, blasfemar contra o Espírito Santo não é um pecado que alguém salvo possa cometer. Não é verdade? Eu, por algum tempo, pensei isso, porque se a gente for lá no texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, em Marcos, eu pensava, porque Jesus, quando ele fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele fala para os fariseus, para os crentes daquela época, para aqueles que eram o povo de Deus.
E eu acreditava por algum tempo que blasfêmia contra o Espírito Santo era um pecado que um crente, alguém, só um crente poderia cometer. Mas a gente vai ver um pouquinho para frente aqui que não é bem disso. Olha só, Marcos 3:29 diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Marcos capítulo 3, versículo 29. Então, se um salvo não perde a salvação, se ele não cai permanentemente, se ele não perde aquilo que Cristo uma vez conquistou por nós na cruz, sendo salvo, sempre salvo, então, alguém que é salvo realmente não pode pecar contra o Espírito Santo de Deus. Aquele que realmente foi remido e lavado pelo sangue de Cristo, não peca contra o Espírito Santo de Deus, com essa blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Hebreus, capítulo 6, do 4 ao 6. Se alguém encontrar aí, pode até ler para a gente. Cinco. 6. Olha só, parece que contradiz aquilo que eu disse, né? Que alguém salvo possa pecar, então, dessa forma, se afastar da presença de Deus. Mas não é disso que o texto fala, né? Trata daquele que, obviamente, não foi salvo por Cristo Jesus. Aquele que é o crente, é o joio que está ali, muitas vezes, no meio do trigo. Alguém que tem até aparência, né? Que vive até parecidamente, muito parecido com uma vida cristã, mas que de fato não é. Está aqui, experimenta, ouve da palavra de Deus, conhece os irmãos, vê milagres, maravilhas acontecendo no meio da igreja. Talvez até mesmo prega a palavra de Deus. Mas não é convertido de verdade, não é salvo de verdade. É desse texto que Hebreus está falando, desse tipo de pessoas que Hebreus está falando, que esses aí, uma vez que caíram, é impossível que haja retorno para a presença do Pai. Mas porque eles foram levantados justamente para isso mesmo, né? Assim quis o Senhor. O que é, então, blasfêmia contra o Espírito Santo? Agora nós vamos ler um texto aqui em Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, do versículo 20 até o 30. Vou ler com os irmãos. Diz assim o texto: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode existir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Esse é o texto em que Jesus fala que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Tem algumas, confusões, como já falei, algumas correntes de interpretação.
que a gente acaba ouvindo com o passar do tempo, vendo na TV, vendo no YouTube, algum pastor falando, ou outra pessoa falando, né? E isso acaba influenciando, então, um pouco a nossa maneira de pensar. Como eu disse, eu até mesmo pensava que para pecar, para blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, tinha que ser alguém cristão, tinha que ser um crente. Mas blasfema contra o Espírito Santo é um ato consciente e deliberado de negar a obra de Deus em Cristo Jesus pelo poder do Espírito e atribuir o que Cristo faz ao poder de Satanás. Veja que não é somente negar a ação do Espírito Santo. Não é só negar que Cristo fazia os milagres que fazia porque estava cheio do Espírito Santo. Não é só negar que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, não é só isso. É além de não aceitar que o Espírito Santo fez todas essas coisas em Cristo, ou que Cristo fez tudo isso através do Espírito, mas também atribuir aquilo que o Espírito Santo de Deus faz a Satanás. É dizer que as curas que Jesus fazia, os milagres que Cristo fez, aquilo tudo que ele operava, era porque ele estava cheio, como foi dito ali, como os próprios fariseus fizeram. Ele, pelo maioral dos demônios, expele os demônios. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito além de eu negar o poder dele, é muito além de eu resistir a ele, de eu entristecê-lo. É além de fazer tudo isso, eu atribuir aquilo que o Espírito Santo de Deus faz ao coisa ruim, ao capiroto, ao cramunhão, como o pastor Marnel gostava de falar. Então vai muito além disso. Não é só negar que Deus faz, mas é atribuir aquilo que Deus faz ao inimigo das nossas almas, como a palavra de Deus nos afirma. E é a afirmação de que o poder que age em Cristo... O contexto do texto é esse. Jesus curou um endemoniado, cego e mudo, que estava ali, e diante desse sinal, né, e do poder evidente de Cristo Jesus, a multidão ficou indignada, admirada, né, indagando que Jesus era ou não o Messias, e a admiração do povo provocou tanta hostilidade nos judeus, tanta inveja naqueles homens, que eles então atribuíram a Cristo, falando que Jesus estava possesso de Beelzebul, possesso de Satanás, e por isso ele fazia o que fazia. Foi tanto ali, era tanta a rejeição, que os próprios parentes de Jesus correram para buscar ele dali. Vamos tirar ele dali, porque ele está louco, está doido. Nem para comer. Olha só para você ver, até mesmo, né, o fato de deixar de comer, nem tempo para comer, aí a família dele chegou a duvidar do próprio Jesus. É porque para eles, a pessoa que serve a outro, olha só como é que é interessante, né? Para eles, naquele tempo, a pessoa que servia a outro, importando-se mais com o outro do que consigo mesmo, a ponto de deixar de comer para socorrer alguém, era louco, no mínimo. Né? Então, eles atribuem a Jesus Cristo, né, tudo isso que falam. Atribuem a Beelzebul. Beelzebul é uma junção de duas palavras. Uma bem conhecida, que sempre aparece na Bíblia aí, que é Baal, e Zebul, que quer dizer mosca. Baal, senhor, e Zebul, senhor das moscas. Não é bom não, né? Então, fizeram isso com Jesus. Primeiro, no versículo 22, a gente vê a acusação do que Jesus foi acusado. Né? Primeiro, desceram ali os escribas, e note que onde Jesus estava, fazendo milagre, operando maravilhas, tinham aqueles que buscavam os milagres, tinha aqueles que, né, queriam conhecer Jesus, ver Jesus, saber quem era Jesus, tinha aqueles que buscavam, de fato, seguir Jesus, que queriam, de fato, algo novo para a sua vida, mas tinha também essas tranqueiras aqui, que estava, onde quer que Jesus fosse, tinha alguém, tinha um escriba, um fariseu, um doutor da lei, um senhor, sempre tinha alguém ali para interpelar, para fazer uma pergunta, para lançar dúvidas a respeito dele, e aqui também eles não faltaram, né? Então, a primeira coisa que eles fazem foi acusar Jesus, que pelo maioral dos demônios, ele expulsava os demônios. Ou seja, Jesus, então, era morada de Satanás. O próprio Satanás, habitando em Cristo,
fazia todas essas coisas. Mas aí, então, Jesus nota que eles falaram isso, e Cristo, eles podiam ter falado isso, como fizeram tantas outras coisas, e ter ido embora. Mas Jesus chamou esse povo à parte, chamou esses cidadãos ali à parte e explicou para eles, né, e refutou aquilo que eles diziam. Né, e fazendo isso através de duas parábolas, a do reino dividido e a da casa dividida. Né, isso mostra, o argumento de Jesus aqui é de guerra civil. Né? Imagina só o povo brasileiro lutando uns contra os outros. Né? Começa a degladiar uns contra os outros. É disso que ele está falando. Certamente a nação vai ruir. Não é verdade? Se o povo brasileiro, um estado, começar a lutar contra o outro, começar a atirar um no outro, começar a matar um ao outro, o país vai ruir. É disso. Aí Jesus faz essa comparação, né, de um reino lutando contra si mesmo. E aí fala que se Satanás luta contra ele mesmo, então logo ele vai subsistir. Né? John Charles Riley, alguém aí, um escritor famoso também, diz que não há poder onde há divisão. Tem um ditado brasileiro, né, que a gente costuma falar, e eu falava com muita frequência, que a união faz a força. Não é verdade? Se a gente juntos, a gente consegue muito mais. Juntos a gente pode muito mais. A própria palavra de Deus fala, é melhor serem dois do que um. Porque um aquece o outro, porque um ajuda o outro. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, e Jesus refuta a primeira refutação dele é essa. Se Satanás expele os seus demônios, então ele está dividido. O seu reino, então, não vai subsistir. Nenhum reino dividido, né, consegue sobreviver por muito tempo. Olha só, o próprio Pilatos e Herodes, quando Cristo morreu, quando crucificaram Jesus, em Lucas, capítulo 23, versículo 12, fala assim: naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha só, na morte de Cristo, né, duas pessoas estavam ali brigadas um com o outro, havia esse conflito. O Herodes, porque era governador romano, e Pilatos, porque era governador romano, e Herodes, porque era o chefe da sinagoga dos judeus, era o governador ali daquele tempo. Eles viviam em conflito. Quando Pilatos lavou as mãos, né, e aconteceu, né, escolheram Barrabás ao invés de Cristo, e mandaram Jesus para a cruz, eles se uniram porque aconteceu isso aqui. Atos capítulo 4, versículo 27, também diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Está falando mais uma vez de uma aliança que houve entre Pilatos, Herodes e alguns do povo. Né? Lembra dos falsos testemunhos que foram dados? Então, o que Jesus está fazendo para mostrar para aquele povo ali que muito pelo contrário. Satanás não está lutando contra si mesmo. Na verdade, ele estava unindo forças para tentar acabar ali com a obra que Cristo veio fazer. No versículo 27, Jesus, então, foi acusado de, pelo maioral dos demônios, expulsar os demônios. Ele refuta isso, ele fala: olha, se é por Satanás que eu estou expelindo esses demônios, então tem um trem errado aí, porque como é que Satanás vai expulsar a si mesmo? Né? Imagina só, o chefão lá manda os demônios possuírem alguém, e ali, de repente, ele mesmo vem e tira eles dali, manda embora. Não tem como, né? Não tem muita razão de ser. Então, Jesus refuta isso no primeiro momento, e depois, então, ele explica. Ele dá uma explicação: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus fala com eles, mostra para eles que se Satanás age nele mesmo, tem alguma coisa errada. Aí depois ele fala: se alguém quiser roubar o valente, vai entrar na casa dele solto. Não vai. Não vai. Né? Jesus, então, está dizendo aqui que além de não ser aliado de Satanás, de não estar na força dele, né, fazendo essas coisas,
ele ainda fala, se alguém não amarrar o valente, como é que ele vai entrar então na sua casa? Atos capítulo 26, versículo 18 fala assim, para lhes abrires os olhos, os que convertestes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receberem eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus Cristo, quando falando com Paulo, né, que desses que tiveram os olhos abertos para se converter das trevas para ele. O que Jesus está mostrando? O que nos mostra esse texto de Atos? Em Marcos, capítulo 3, versículo 27, Jesus fala que tem que amarrar o valente para poder saquear a casa dele. No texto de Atos, o que vimos é isso em prática, é isso em ação. É o próprio Jesus, para lhe abrir os olhos e converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, em Marcos, a gente vê Jesus explicando que primeiro era necessário amarrar o valente para depois de saquear a casa, e no texto de Atos a gente vê, então, este saque acontecendo. O que Cristo fez foi justamente isso. Ele veio para abrir os olhos, para converter das trevas aqueles que iriam crer nele, que são santificados pela fé em Cristo. Nota que Jesus não nega que Satanás tem poder. Ele não está tratando Satanás aqui como qualquer um. É claro que ele não... como é que eu vou dizer? Ele não dá a Satanás mais poder do que ele tem, mas não nega que ele tenha poder. Ele chama Satanás de valente. Se alguém não amarrar o valente, como é que vai então saquear a casa dele? Né? Outra coisa que a gente pode subentender desse texto é que se Satanás é o valente, foi amarrado e ele tem casa, então é alguma coisa organizada. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Há um reino, né? Do qual ele é dono. Tanto que o próprio Cristo fala, o mundo jaz do maligno. Né? Mas, por outro lado, Jesus mostra que ele sim é mais poderoso do que Satanás e a sua organização e os seus súditos, né? O seu reino. Porque se Cristo, se o Satanás, mesmo Satanás sendo valente, Jesus o amarra, Jesus então o prende e por fim saqueia aquilo que era dele, que estava em seu poder, então, lógico que Jesus tem maior poder que Satanás. Jesus tem muito maior poder do que o inimigo das nossas almas. Não nega que Satanás tenha poder, de forma nenhuma, mas também não dá a ele algo a mais do que ele tem. Cristo veio não. Do poder de Deus. Nota que a gente, muitas vezes, a gente até ouve, né? Tem um linguajar aí no mundo cristão, né? Está amarrado, está repreendido, está mesmo. Mas porque Cristo fez isso lá na cruz. Foi a cruz quem amarrou o valente. Foi na cruz que Satanás foi vencido. Foi na cruz que ele deixou de ter o poder que tinha. Porque Cristo levou até o final a obra de Deus. Não é porque houve diálogo, porque alguns, né, querem até pregar que há aí uma, sei lá, algum tipo de paridade de poderes, né, que ele tem tanto poder assim, mas não é por aí não. Nota que Jesus amarrou ele e ainda saqueou aquilo que estava em seu poder. Foi para isso que Cristo veio.
Olha só que bacana, né? O Elton falando da gente ir atrás, né? Procurar e tal. Tem uma pregação do Augusto Nicodemos que fala a respeito da armadura de Deus. E ele fala justamente a respeito disso. Tem uma passagem lá que ele fala que o crente não vai atrás do Satanás procurar briga. Não, muito pelo contrário. O que a Bíblia nos orienta é resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E Augusto Nicodemos, falando da armadura de Deus, ele fala que naquele texto, ele por 3 vezes, se eu não estou enganado, aparece a palavra estáis, pois, firmes. Estáis firmes. A ideia que Augusto Nicodemos fala dessa armadura de Deus é que nós, crentes, somos vitoriosos, alcançamos a vitória porque Cristo já alcançou, mas que a gente ainda tem que guardar de alguma forma. Ele cita até a Segunda Guerra Mundial ali do dia D, né, que os aliados tinham ganho a guerra já, mas ainda não tinham chegado no território alemão e destruído tudo, acabado literalmente com o inimigo. Então, o que a gente faz, o que a gente muitas vezes está, é com a armadura de Deus, mas em posição de sentinela, vigilantes, firmes, para não permitir que aquele que já foi derrotado possa fazer a arruaça que ele quer. Porque, apesar de derrotado, a vontade dele, o desejo dele, é fazer o maior estrago possível. É fazer a maior arruaça possível. Né? Não é assim que a Bíblia fala? O plano do inimigo é matar, roubar e destruir? Não é para isso que ele veio? O que ele deseja, na verdade, é isso. Né? E a gente não tem. Não adianta a gente achar que tem poder para ir lá e brigar. Não, claro que não. Há situações, sim, claro que há, em que demônios são expulsos. O próprio Cristo falou, em meu nome vocês vão fazer, sim. Mas eu acho que isso tem caso específico, tem a hora específica, né? Sair de qualquer jeito procurando esse tipo de coisa, não. Porque quem procura, uma hora acha, né? Uma hora acha. E quem fez isso, quem amarrou Satanás, foi Cristo Jesus. E nós somos o fruto, o produto desse saque. Eu e você estamos aqui porque Cristo amarrou. Satanás foi lá e saqueou. Nós estávamos presos nesse reino. Estávamos sob o poder dele. Estávamos debaixo da mão dele. Vivíamos segundo o curso deste mundo aí. Mas Cristo amarrou, foi lá, saqueou. E a gente, então, está aqui hoje, graças a Deus, estudando um pouco disso aqui. No versículo 28 ao 30, a gente vê, então, a repreensão de Cristo. Tem um rato ali dentro? A gente vê, então, Jesus, no versículo 27, ele dá a explicação, né? Ninguém pode entrar na casa do valente, ele saquear os bens sem que ele esteja amarrado. E no versículo 20, do 28 ao 30, então, vem essa repreensão. Jesus, então, chama esse povo à parte e fala com eles, olha, se blasfemarem contra o Filho, contra o Pai, tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Dá um puxão de orelha naquele povo e chama eles à realidade. E a gente pode ver aqui, então, 2 verdades, pelo menos, nessa atitude de Jesus. A primeira é a imensa misericórdia de Deus. Não dá para medir, não dá para contemplar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é rico em perdoar. Essa é uma verdade. A gente vive no tempo da graça, na dispensação do Espírito Santo de Deus. Somos templo desse Espírito, né? Deus perdoa pecado contra ele e contra o próximo. Graças a Deus que ele o faz. Geralmente pulamos a promessa e vemos a advertência a seguir pela confissão e arrependimento. Todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão. E se eu e você somos salvos, uma vez salvo, sempre salvo, certamente o Espírito Santo nos dará a provisão antes que a gente peque, antes que a gente blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Cabe aqui uma ressalva, né? Que aí já é a segunda parte dessas 2 verdades que Cristo nos mostra quando ele repreende esse povo.
a imensa misericórdia de Deus e o perigo de abusar da paciência de Deus. A Bíblia fala que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A gente tem que tomar os devidos cuidados, as devidas proporções, saber que tipo de ambiente, sim, a gente frequenta, que tipo de conversa a gente anda tendo, porque numa brincadeira, num palavreado mais chulo, uma contadinha de piadas ali, um ambiente mais descontraído, você pode acabar falando algo muito grave, fazendo algo muito grave. E para aquele que está ali no tempo da... Como é que chama, gente? Até me esqueci. Da ignorância, aquele que está ali, para ele, talvez ainda haja perdão. Determinada coisa que falar, determinada coisa que fazer, determinado modo de agir. Mas nós conhecemos o Senhor. Domingo a gente viu aqui o Davi falando, né, a respeito do peso das palavras. Cuidado com as palavras, vigiem as palavras. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Que tipo de ambiente, que tipo de coisa seus olhos se permitem assistir. Determinada feita eu comecei a assistir uma série que fez sucesso aí. Como é que chamava, gente? Eu parei de assistir, eu vi 2 ou 3 episódios. Era muita obscenidade. Como é que chamava a série? Do Império Romano lá, ó. Era uma série Espartacus. Eu vi 2 ou 3 episódios daquele trem. E parei. Aquilo não é coisa para crente assistir. Cuidado, determinadas músicas que se ouvem. A gente tem tanta essa coisa de não tem nada a ver, que é legalismo, pregar contra determinado tipo de coisa, falar contra determinado tipo de até vestimentas. Ah, mas Deus não habita na minha roupa, Deus habita no meu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. A gente anda, tá tão solta, são pequenas coisas, sabe? É aquela chuva que cai e a água entrando por debaixo da porta, bem aquela lâmina bem fininha, que a gente não percebe. E por liberalismo demais, ou talvez, mas não é assim, mas não é assado, mas também não é assim. A gente anda negociando muita coisa, muitos valores se perdem. Por conta de uma igreja mais, como é que eu vou dizer? Uma igreja mais aberta, uma igreja mais, como é que é a palavra, gente? Contemporânea, uma igreja mais solta, né? A gente, olha o que aconteceu com os Estados Unidos. Pode olhar, vai ver as pregações aí dos anos 90, aí você vai subindo para os anos 2000, vê a diferença de vestimenta que os pastores tinham, corte de cabelo, jeito de vestir, jeito de falar. São pequenas coisas. Mas tudo vai quando você vê. Ah, não tá não?
mesmo. Se o lugar não cabe o Senhor, não tem que caber você também, não. É. Eu trabalhando na casa do nosso querido presbítero Elton aí, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Tava lá e eu tava todo, né? Tava lá na minha, fazendo meu serviço e tal. E uma prática que eu já tinha costume, de vez em quando eu tinha esse costume, e parei com isso daí então. E tava ali, eu tranquilo, e essa irmã ouviu aquilo, foi lá e me chamou a atenção. E enquanto eu tentava refutar o que ela dizia, na minha mente só vinha texto bíblico que falava contra o que eu estava fazendo. O tempo inteiro eu falo, não, irmão, mas é pior um pouquinho, é mais fundo um pouquinho. E é assim, eu falei com a Rosê, eu cheguei em casa para almoçar, falei, nossa, amor, eu tomei um couro. Mas eu estou tão feliz, estou tão satisfeito, porque são coisas pequenas, Jaime, que a gente acaba se permitindo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E ela falou, irmão, rapaz, isso é templo do Espírito Santo de Deus, para que você vai ficar alimentando ou enchendo esse templo com tudo isso? Tem isso aqui para você preencher. E eu tentava refutar ela, sabe? E os textos, e acabou no final das contas, eu falei, não tem jeito não. Agradeci a ela, agradeci, irmão, muito obrigado. Sabe, porque são coisas que eu acredito desde que eu converti, que não tem tanto tempo assim, mas eu acredito nessas coisas, eu vivia em conformidade com essas coisas. E aí, de repente, você acaba se permitindo algumas coisinhas, as raposinhas, né? Raposinhas. Cuidado. A gente tem que tomar cuidado para não abusar, né, de tão maravilhosa graça. Vamos voltar para o estudo aqui. O que constitui o pecado imperdoável? Jesus encarna o perdão de Deus. Quem resiste e despreza a oferta do perdão de Deus em Jesus é excluído do perdão. Essa rejeição deliberada de Jesus é a única limitação ao ilimitado perdão de Deus. Olha só, tem a historinha de um rapaz que estava preso ali na masmorra e ia ser decapitado. Um dia antes de acontecer essa decapitação, o rei resolveu dar o perdão para aquele jovem. Falou, vou lá e vou levar a carta de perdão dele, mas eu vou levar dentro de uma Bíblia. Se vestiu, então, de juiz, aquele rei, e foi até a carceragem que estava aquele jovem, com a Bíblia ali dentro e com a carta do perdão desse rapaz dentro da Bíblia. E começou a oferecer para ele a palavra de Deus, a Bíblia, né, e tal, para libertar. Isso aqui é a sua libertação e tal. E oferecendo para ele a Bíblia. E o rapaz não quis de jeito nenhum. Xingou, apelou com ele, quase só não bateu nele porque o segurança estava lá. Aquele rei pegou a Bíblia, enfiou debaixo do braço e foi embora. Na hora que o rei saiu, o carcereiro virou para o rapaz e falou, rapaz, você é louco. Falou, mas tu não quer saber de Jesus? Não, rapaz, ali dentro tinha a sua carta de alforria. Estava livre. Era só ter aceitado a Bíblia na mão. Ele não era o pastor, ele era o rei. Chegou tal dia, no dia seguinte, ele ia ser decapitado, ele subiu ali, né? Estava lá a guilhotina a postos já. E então perguntaram para ele, você quer falar alguma coisa? Ele falou, quero. Se dirigiu àquela multidão que o assistia e falou com eles, olha, eu estou morrendo hoje, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. E muitas vezes a gente tem tantas e tantas pessoas aí que estão assim, recusando o perdão de Cristo. Porque se a obra, meu irmão, não te condena, se a obra não te salva, a obra também não te condena. Senão Deus não seria justo. O que te condena é a falta de aceitar o perdão. O que nos condenaria, né, é deixar de aceitar o perdão que há em Cristo Jesus. Isso sim, né, leva a gente para o inferno, caminho de morte. E essa morte não tem jeito, essa aí é eterna. Não tem como. A gente vê, né, vive. Quanto tempo eu vivi resistindo a Deus? Roseli, a gente já contou essa história aqui, a gente, né, passava por umas dificuldades, ia para a igreja, aquela coisa toda, as coisinhas melhoravam, a gente saía. E aí foi nessa caminhada toda, resistindo ao Senhor. Quantas vezes ouvimos pregação, quantas vezes fomos chamados, convidados e tal, e nunca cedíamos. Até que, determinado dia, isso aconteceu.
E eu acho que isso foi muito tarde. É claro que o tempo de Deus é perfeito, Ele sabe todas as coisas, mas quanto tempo eu perdi? Quanta coisa eu deixei para trás enquanto eu resistia a esse chamado, enquanto eu resistia ao Espírito Santo de Deus, enquanto eu dizia não. E as oportunidades ali, dia após dia, dia após dia. E a verdade é que a gente não sabe se no próximo segundo a gente vai estar vivo, né? E aí vai resistindo, 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 mas a misericórdia dele é grande demais. Graças a Deus por isso. Quem comete, então, um pecado imperdoável? É impossível a qualquer filho de Deus cometer esse pecado. Esse pecado não pertence a um coração quebrantado, contrito, mas corrói somente o espírito orgulhoso que se opõe ao Senhor e às suas santas ordenanças. Os escribas tinham descido de Jerusalém ali para ver, né, as coisas gloriosas que Jesus fazia. Estava acontecendo tanto. O próprio Cristo falou: se vocês não creem em mim, se não creem no que eu falo, creiam pelo menos nas obras. Lembra quando Jesus curou ali, eu acho que foi o cego, né? O cego de nascença, e ele foi levado ao sinédrio, e ele foi perguntado: quem foi que te curou? Ele falou: eu não sei. E eles perguntando para ele, ele falou: olha, eu não sei quem foi, mas eu sei que era homem de Deus, porque se não está com Deus, sem Deus, ninguém pode fazer essas obras. Alguém que não enxergava, alguém que não via, que não sabia nem quem era Jesus, tinha sido liberto, e chegou ali diante daqueles homens e falou: se não é por Deus, ninguém faz essas obras. Não era um estudioso da palavra, não era um conhecedor da palavra, não era, né, aquele, né, um do povo santo, era alguém rejeitado, tido como pecador por eles ali, porque para eles acreditavam nisso, né, quem estava naquela situação, porque tinha um pecado muito grave, estava pagando por ele. E aquele homem então disse: se não é pelo poder de Deus, ninguém pode fazer essas coisas. E os escribas que conheciam a palavra, que o próprio Jesus falou, né, as escrituras que vocês ensinam, testificam de mim. São elas que falam a meu respeito. E vocês não creem. Vocês não acreditam. Estava diante deles aquele que foi o prometido, o Messias, o tão aguardado Messias, o tão sonhado Salvador, o tão esperado Redentor. E eles não o conheceram. E muitas vezes a gente está aí, tendo a oportunidade, o Redentor está aí todos os dias, né? Assim sendo, essa palavra de Jesus é devidamente planejada para colocar em alerta a alma dos santos, a fim de que não tratem a palavra de Deus com frieza, descuido e indiferença. Ainda que nós creiamos, irmãos, que não podemos perder a salvação, que não perdemos esse presente merecido de Deus, e é por ter essa certeza, muitas vezes a gente acaba relaxando um pouco. Vivemos a vida aí, muitas vezes, um pouquinho para nós, talvez até um pouco demais para nós, e acaba deixando um pouco as coisas de Deus de lado. A gente poderia conhecer tão mais, desejar tão mais essa palavra, esse momento. Então, ficou alerta aí. A gente tem um tesouro maravilhoso, maravilhoso. Conhecer a Cristo Jesus, conhecer a Deus por meio de Cristo, não tem nada melhor nessa terra, não tem nada mais valioso nessa terra do que fazer isso, do que viver para Cristo Jesus. Aqueles que zombam de Deus, da sua graça, pode cruzar, como eu falei, né? A gente pode cruzar essa linha muito fácil. É muito fácil da gente fazer isso, escapulir, escorregar. Cuidado com quem você anda, o que você permite ver, o que você permite ouvir, o que você fala, com quem você tem andado. Por que é tão importante a comunhão? Por que a Bíblia fala tanto de comunhão dos santos, do povo de Deus estar junto, de andar junto? Temos que andar com os nossos iguais, andar com pessoas que vão nos edificar, que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar, que vai puxar a orelha quando precisa, que vai chamar a atenção quando precisa, com graça, com amor. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque o mesmo Espírito que está aqui, está aí. Vamos nos esforçar para viver tudo que essa palavra ensina.
Em vez de apagar o Espírito, de entristecer o Espírito, de resistir ao Espírito, vamos dar ouvidos a Ele. Nos encher dele. Ele está aí, é de graça. Deus não dá o Espírito por medida. Eu costumo citar a minha vida e falar daquele texto de Jeremias, das águas que dão nos artelhos, que dão nos joelhos, que dão nos lombos. Temos um mar à nossa frente. E a gente está molhando só o tornozelo. Muitas vezes. Pensa só, se molhando o tornozelo, igual a gente molha, a gente já consegue caminhar com tanto mais vigor, as lutas já se tornam tão mais fáceis. Imagina se a gente mergulhar até os joelhos, ou até os lombos, mergulhar nesse Espírito. Jesus Cristo falou que a gente faria obras maiores do que a que ele fez. O Espírito Santo está aí. É para nós. Está em nós. A gente precisa dar espaço para que ele trabalhe. Perguntas para nossa reflexão. A gente até foi aqui, né? Quem é que blasfema contra o Espírito Santo? Quem é que pode cometer esse pecado? O comportamento de alguém pode levar essa pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Por que uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo? Duas pessoas, no final das contas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, ou aqueles que Deus diz a elas, né? Faça a sua vontade, seja feita a sua. E muitas vezes o ser humano vive tanto para si, tanto, sabe, para os seus prazeres, para as suas conquistas, para os seus direitos, para os seus... E não percebem que o maior castigo de Deus, depois do inferno, né, é deixar o homem entregue à sua própria vontade. Deixar o homem fazer aquilo que ele deseja. Deixar o homem fazer aquilo que ele quer. E a gente tem visto, quanto mais o homem vive para si, quanto mais o homem vive para os seus prazeres, quanto mais ele faz o que ele deseja, mais, como é que eu vou dizer? É muito mais difícil, é muito mais triste esse ser humano. Olha para a nossa realidade hoje. Olha, pode falar. Longe, né? Eu e Roseli costumamos falar isso quando as pessoas nos pedem conselhos. É longe de mim querer te ensinar a educar seu filho. Né? Mas a própria palavra de Deus fala que o pai que retém a vara aborrece o filho. Né? Projetos de lei aí que são feitos, né? Que não pode dar palmada, não pode isso, não pode aquilo. Não pode ser duro. As pessoas andam tanto almejando que ser amadas pelos filhos que esquece que o filho tem que respeitar. Os filhos devem respeito acima de tudo, obediência. Sabe, aí vai nessa, meu filho tem que me amar, eu quero que meu filho me ame, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu falo isso com frequência para a Roseli. Eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. E aí, de fato, você consegue, né? Trabalha, se esforça e dá para os meninos um tanto de coisa que você não teve. Mas aquilo que você teve, que fez você chegar onde está, dá valor para o que você dá, aquilo que, né, que te fez enxergar a Deus de uma forma diferente, toda essa educação, todos esses valores que seus pais te passaram, você acaba deixando de lado. Porque, isso já é ultrapassado. Isso não é para hoje. Não é assim. Eu fico tão triste quando você passa na porta de uma escola aí. Passa aí na hora de escola que o Bernardo, por exemplo, 14 anos de idade tem, os meninos que estudam com ele. Você vê menino de brinco, com tatuagem, com cabelo amarelo, cor-de-rosa, alaranjado.
as meninas aí com os danoninhos, tudo de fora. O short que elas usam hoje, antigamente, era roupa de banho das mulheres. E os pais concordam com isso. Tinha ali, onde perto do Paulo ali, e tinha um baile funk ali aos domingos, né? E com frequência você passava lá e via menina 14, 15, com os próprios pais levando as filhas para esse tipo de ambiente. Onde é que isso vai dar? Mas se eu não fizer assim, ela vai revoltar. Se eu não fizer assim, ela vai ficar... Que isso? Você é pai dela? Entende? A gente vai deixando essas coisas se perderem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, eu vou ler aqui para a gente terminar esse estudo. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nós, os quais o Deus deste século cegou o entendimento... nos quais... Vou ler de novo, começar aqui. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Há alguns para os quais o evangelho está encoberto. Estes, como diz esse versículo aqui, são os que estão vivendo para o príncipe deste mundo. E há pessoas que, de verdade, têm prazer nessas coisas, infelizmente. Mas Cristo está aí, a graça está aí, o amor está aí. E nós, como cristãos, irmãos, como vimos aqui, tomar cuidado com que tipo de ambiente a gente tem entrado, com que tipo de coisa nós temos permitido, mas pesa sobre nós uma responsabilidade. Eu e você somos cheios do Espírito Santo de Deus. Temos o Espírito Santo de Deus morando em nós, habitando em nós, mas tem uma razão, tem um motivo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há muitos que vão se perder, sim, mas eu e você não sabemos quem são. Há muitos que vão se salvar, sim, desse mundo caído, tenebroso, sujo. Esse mundo onde os filhos não obedecem aos pais, onde os pais não sabem se impor, onde os maridos já não são mais, aquele não cumpre mais o papel de homem dentro de casa, onde a esposa também, né, não honra o marido. O mundo está de cabeça para baixo. Mas há muitos aí que são do Senhor. São do Senhor. E precisam ouvir o nosso testemunho. E nós recebemos o Espírito Santo. Se recebemos o Espírito Santo, recebemos esse poder. Dinamite, né, de onde vem a palavra. Nós temos esse poder e temos esse compromisso, esse dever. Fomos reconciliados e recebemos o ministério da reconciliação. Somos embaixadores do reino de Deus. Não somos mais desse mundo, não pertencemos mais. Mas o embaixador representa a sua nação onde quer que ele esteja. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. E nós temos representado o céu. Pensa nisso essa noite. Pede o Espírito Santo de Deus para te fortalecer, para te dar graça, para te livrar, né, para nos livrar de pelo menos a sombra dessa possibilidade, desse pecado aqui. Mas vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Senhor, bendito Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que nos impeliu a estar aqui e trouxe a cada um de nós aqui. Ó Deus, que é quem nos faz ler e compreender a tua palavra. É o Espírito Santo do Senhor que nos revela, Deus, as tuas verdades. É o Espírito Santo do Senhor que as aplica em nossa vida. É o Espírito Santo do Senhor que nos capacita, Deus, a viver, ó Pai amado, de acordo com os seus mandamentos. Graças te damos, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, que tem feito grandes obras, maravilhas, ó Deus, ele tem feito durante a história. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que também em nós e através de nós ele possa fazer grandes obras. Deus, que a gente possa, através do poder do Espírito Santo do Senhor, falar de Cristo Jesus sem sentir vergonha,
Ó Deus, falar de Cristo Jesus, ó Deus, como quem o conhece, como quem tem intimidade com Ele, Deus amado, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos evangelistas, pregadores, ó Pai, expoentes da Tua palavra, testemunhas do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, ó Deus. Nos ajuda a revelar Jesus Cristo para todos aqueles que estão aí, ó Deus, que são Teus. Pai amado, talvez há no meu prédio vizinhos ali que estão só esperando ouvir do Senhor. Talvez há no meu trabalho, Pai, pessoas ali que estão só esperando ouvir do Senhor, para que esse gatilho, Deus, seja acionado, ó Pai, e que seja mais um a se render aos pés do Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, ó Pai, se não temos agido dessa forma. Senhor, e nos usa como ferramenta nas suas mãos, ó Pai, para o crescimento do reino e do corpo do Senhor. Deus querido, obrigado por essa noite, por tudo que aprendemos aqui. Continua falando conosco, ó Deus, e nos fazendo amar e temer cada vez mais ao Senhor, através do Espírito Santo. Não nos deixe sufocá-lo, não nos deixe apagá-lo, não nos deixe resisti-lo, ó Deus. Que a gente se abra e permita, ó Deus, que Ele